Meus irmãos, dando continuidade nas palavras de Cristo na cruz, abramos todos no Evangelho segundo João, capítulo 19. Se você não tem uma Bíblia aí com você, você pode acompanhar a projeção. João 19, verso 28 e também o verso 29. Diz assim a palavra do Senhor. Depois vendo Jesus que tudo já estava consumado, para se cumprir a Escritura, disse: Tenho sede. Estava ali um vaso cheio de vinagre. Embeberam de vinagre uma esponja e, fixando-a num caniço de isopo, lhe achegaram à boca. Vamos orar mais uma vez. Senhor, somos gratos a Ti pela obra maravilhosa do nosso Redentor e Salvador Jesus Cristo. Obrigado pelo privilégio de ouvir, Senhor, e relembrar dessas palavras na cruz. Continua a falar aos nossos corações. Dá-nos, ó Deus, entendimento. Dá-nos, ó Pai, compreensão. Que a Tua palavra, ó Deus, faça morada em nossos corações e que saiamos, ó Deus, cheios do Senhor, cheios da Tua palavra, cheios de gratidão pelo Teu grande amor. Obrigado, ó Deus, te louvamos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, este texto ou estas palavras de Cristo na cruz apresentam para nós a humanidade de Cristo, o sofrimento real daquele que estava pendurado no madeiro. Expressa a sua humanidade, certamente. Porém, não só a humanidade de Cristo, mas também a divindade. Porém, podem alguns caírem na armadilha de pensar e valorizar apenas a obra terrena de Cristo, sem olhar para quem Jesus é. Quem é Jesus? Quem é Jesus? Alguns, de forma equivocada, imaginam Jesus como um homem tão somente de boas obras, que ajudou muitas pessoas, que realizou milagres. Outras pessoas pensam em Jesus como aquele que é um homem, um líder, para se unir a outros, para acabar com as injustiças no mundo, para trazer igualdade social para o mundo, para a terra, para acabar com os problemas terrenos e físicos da humanidade. Outros pensam em Jesus como um modelo de amor ao próximo tão somente, que procura e vem ao mundo para apenas satisfazer as necessidades das pessoas, para amar. Para amar. Jesus ama. Em alguns aspectos é isso que Cristo faz. Ele é o nosso modelo. Mas ele não é somente homem, e este texto que expressa a humanidade de Cristo nos apresenta também a sua divindade. Cristo é homem, Cristo é Deus. Cristo tem sede e passa por momentos de necessidades físicas. Ele sofre diante desta terrível imagem de Cristo na cruz, tendo seu sangue derramado. Mas ele também é Deus, ele é o Senhor, e nós vemos o comprometimento de Cristo com a missão de Deus, com o plano de redenção. Com o plano de Deus. E ele cumpre perfeitamente a vontade do Senhor. Ele cumpre perfeitamente, porque ele é perfeito. Ele é Deus. Ele é o Senhor. Veja o que o texto nos diz. Depois, vendo Jesus que tudo já havia consumado, que tudo havia sido cumprido, que a sua obra
está sendo feita, está realizada. Ele então diz, as Escrituras nos dizem, para se cumprir a Escritura, disse, tenho sede. Ele cumpre o seu ministério e ele exclama, tenho sede. Por que Cristo exclama, tenho sede? Será que Cristo quer aliviar o seu sofrimento? Cristo quer trazer para ele um pouquinho de paz no momento de aflição? Não. A própria palavra nos mostra o que Cristo tem como objetivo ou como propósito para se cumprir com a Escritura. Para se cumprir a Escritura, o texto nos mostra que Jesus está comprometido com a obra de redenção, com a obra de salvação. Cristo estava cumprindo com a vontade do Pai. E é por isso que ele diz essas palavras. Ele não estava pedindo auxílio humano e terreno, dizendo, eu tenho sede, por favor, me aliviem a dor. Não é isso que Cristo diz. Cristo está comprometido com a obra do Pai, do Filho e do Espírito Santo na redenção do homem, do pecador, de acordo com a vontade do Pai, mesmo em meio às suas dores. É o que o texto nos apresenta. Cristo não está rogando a misericórdia de homens para que suas dores fossem aliviadas, mas para cumprir a vontade do Pai. E é o que acontece no verso 29. Estava ali um vaso cheio de vinagre. Embeberam de vinagre uma esponja e, fixando-a num caniço de isopo, lhe achegaram à boca. Molharam então essa esponja em um vinho, e não um melhor vinho, num vinho mais barato, num vinho de péssima qualidade, um vinho usado pelos homens do exército, e eles estenderam até Cristo. Cristo tomou desse vinho, se achegaram, colocaram então a ele este vinho, e claramente e possivelmente e certamente o texto faz uma referência direta ao Salmo 69, 21, que diz, por alimento me deram fel, e na minha sede me deram a beber vinagre. É a ideia do vinho mais barato, o vinagre, um vinho de péssima qualidade. Cristo estava cumprindo com a palavra de Deus. Cristo é o Messias, Cristo é o Redentor, Cristo é o Salvador. Cristo está mostrando e cumprindo toda a vontade do Pai. No Salmo 69, verso 21, foi um texto dado ao povo de Deus a gerações passadas, a tempos passados, mas que já apontavam para Cristo, já apontavam para o Salvador, para a obra de Cristo. E Cristo está dizendo naquela cruz que eu sou o cumprimento daquelas palavras. Eu sou o cumprimento do Messias que viria ao mundo para trazer a redenção ao mundo. Cristo não estava sofrendo por ser enganado pelos homens, mas Cristo se entrega para ter sede, para sofrer, para ser desamparado, para tomar sobre si as nossas dívidas. E o que essas palavras nos trazem como lição? Queria trazer algumas delas para vocês, para nós. A primeira é que nós devemos confiar em Cristo mesmo em meio ao sofrimento e às dificuldades que nós vivemos neste mundo, neste tempo. Nós podemos confiar e ter a plena certeza de que Cristo, Ele não nos deixa só, não é indiferente com a nossa dor. E por vezes, quando enfrentamos momentos de dificuldades, problemas, nós achamos que Deus se esqueceu de mim. Ou Deus não está vendo a minha dor. Deus não sabe qual é o meu sofrimento. Por vezes você pode cair nessa armadilha em pensar que Deus não se importa com você, com aqueles que são povo de Deus. O texto não nos ensina isso. O texto nos mostra que em meio às dificuldades nós precisamos ter um relacionamento profundo, verdadeiro e real com Deus. Um compromisso com a vontade do Pai, mesmo em meio ao sofrimento, mesmo em meio à dificuldade, é ter os olhos no Senhor e na sua vontade.
mesmo em meio às aflições. Por quê? Porque Jesus, ele se identifica com o homem. Ele se identifica, ele sofre. E ele sofre o maior sofrimento que alguém poderia enfrentar. Ele sofre naquela cruz, é um sofrimento real, verdadeiro, físico. Cristo sabe o que é sofrer. É por isso que nós podemos nos dirigir a Ele e entender que Ele se importa com aqueles que são seus, com o seu povo. Ele não é indiferente. Ele recebeu todo esse sofrimento, mas esse sofrimento não era dele. Esse sofrimento deveria ser nosso. Tudo que Cristo estava enfrentando naquela cruz não era devido a Cristo, mas era nosso. Era nosso, nós que merecíamos isso, mas pelo seu grande amor e graça, Ele toma sobre si todas essas dores. Porque Ele tinha, nós devemos olhar para Cristo e confiar nele, porque Ele tinha poder e autoridade, mas Ele ainda estava lá. Ele não foi enganado ou traído, e como se Ele não pudesse fazer nada. Ele poderia, mas Ele estava lá, Ele continuou lá, sofrendo por você que é povo de Deus, por você que é filho do Senhor. Ele fez para te salvar. Em uma circunstância de vida ou morte, talvez diante de um assalto, ou diante dos seus familiares, dentro do seu lar, alguém que entre para assaltar a sua casa pode querer matar alguém da sua família e você tomar a frente e salvar alguém da sua família com uma bala dada por um ladrão, não é? Você pode fazer isso. Talvez você, numa dificuldade, numa circunstância que você não tem saída, você tome essa atitude. E é correto que o homem tenha essa atitude de proteger o seu lar, não é? Mas Jesus não está numa situação em que ele não poderia escolher outra opção. A obra de Cristo em nosso lugar é ainda muito maior quando nós comparamos a obra de um homem se colocando diante de outro para salvar uma pessoa. É uma obra grandiosa, é uma expressão voluntária de amor para com seu povo. Uma segunda lição é que a prioridade da sua vida é fazer a vontade de Deus. É submeter a palavra de Deus e o senhorio de Cristo. Cristo não é só um exemplo de boas obras. Cristo é o nosso Salvador e Senhor. Cristo não deve só ser admirado, mas deve ser respeitado e deve ser honrado com as nossas vidas. Aquilo que nós fazemos para o Senhor e fazemos a vontade dEle. Já não somos mais nossos, mas somos do Senhor, como já ouvimos aqui. Não somos nossos, não é a nossa vida. É aquilo que o Pai quer para a minha vida. Eu honro o nome do meu Deus. Eu busco e faço a vontade dEle, não a minha mesma. Mas eu procuro com todas as minhas forças me submeter ao senhorio de Cristo. Mesmo que as dificuldades tentem me parar. Mesmo que a crise financeira tente me afetar, mesmo que uma doença tente e possa me prejudicar ou tomar de mim a minha saúde, eu tenho que fazer a vontade do Senhor. O dinheiro não molda a minha vida, a minha saúde não molda a minha vida. Os meus desejos, os meus prazeres não moldam a minha vida. O Senhor, sim, a sua palavra, sim, deve moldar a minha vida. Aquilo que eu faço, aquilo que eu acredito, eu devo ao Senhor. Por que eu devo a Ele? Porque o meu maior compromisso e o maior compromisso do crente é com Deus. Não é um compromisso com homens. Não é um compromisso com as coisas. Não é um compromisso consigo mesmo. É um compromisso com Deus. A prioridade das nossas vidas é agradar ao nosso Senhor, ao nosso Deus. Porque Cristo não é apenas um homem de boas obras. Cristo é Deus. Cristo é o Senhor. Ele é o nosso Senhor e Salvador. Então,
Por fim, a terceira lição que eu queria trazer para os irmãos é: pare de tentar encontrar satisfação para a sua vida em coisas secundárias, coisas que não irão trazer satisfação para a sua vida. Talvez você não conheça o Senhor, talvez você não tenha desfrutado dessa maravilhosa presença e dessa obra e tenha recebido a Cristo como Senhor e Salvador da sua vida. Talvez você ainda não experimentou tudo isso, mas as coisas não podem trazer prazer para nós. Cristo é quem nos dá satisfação, plena satisfação, a satisfação verdadeira para as nossas vidas. É interessante que o Evangelho segundo João, ele vai dizer que Jesus é a fonte eterna da água viva. Em outros textos, em João 4:10 e João 7. E por fim, João termina e no final da obra de Cristo diz que Cristo, aquele que é a fonte da água viva, ele tem sede. Ele tem sede, é uma sede física, não é uma sede espiritual. Né? É uma sede física que Cristo enfrentava ali naquele momento. Diferentemente dos outros textos que apontam para uma sede espiritual. Mas isso revela a nós e expõe a condição do homem, como aqueles que estão diante do Senhor, condenados ou não podendo apresentar nada para Deus, ou mortos em nossos delitos e pecados, secos, não é? Quantas imagens as Escrituras apresentam que o homem sem Deus é um homem morto, é um homem distante. Deus criou as coisas perfeitas, as coisas boas. O homem peca, e o homem peca sempre, e isso traz inimizade com Deus. O que Cristo vem fazer é reconciliar o homem com Deus. É trazer de volta o homem para perto de Deus. A imagem da Escritura também nos diz, da palavra do Senhor, que o homem, depois do pecado, ele é devedor diante do Senhor. E o que Cristo vem fazer é pagar as nossas dívidas. É satisfazer essa dívida. A Bíblia também nos ensina que nós merecíamos o inferno, sermos condenados. Mas Cristo vem ser aquele que é o nosso substituto diante do juízo de Deus. É isso que ele vem fazer. É tomar para si aquilo que era nosso. É aquilo que era nosso. E ele satisfaz a nossa vida. E ele satisfaz a vontade de Deus. E nós podemos encontrar somente satisfação no Senhor Jesus Cristo. Porque por meio dele nós podemos nos reconciliar com Deus, nos relacionar com o Senhor, ter uma verdadeira alegria em Deus, somente em Cristo. É por isso que nós devemos nos submeter a ele. As coisas deste mundo, dinheiro, fama, beleza, prazeres, vícios, não podem suprir os anseios do nosso coração, um coração adorador. Ele só quer mais, mais e mais e mais. A satisfação plena só há no Senhor. Você conhece a Cristo? Quem é Jesus? Quem é Jesus? Jesus é Deus, Jesus é homem, e ele então termina, e nós vimos que muitos homens que ouviram a mensagem de Cristo, aceitaram essa mensagem e se submeteram ao senhorio de Cristo. Mas nós vemos também homens que desprezaram essa mensagem, homens que desprezaram a Cristo. Homens que se simpatizaram com o Evangelho, assim como vemos na parábola do semeador, mas que logo, em meio ao sofrimento e à aflição, eles abandonaram a fé. Quem é Jesus para você? Diante dessa mensagem que você tem ouvido aqui nesta manhã, qual é a sua resposta diante de Cristo? Quem é Jesus para você? Qual é a sua resposta diante de todas essas palavras? Que Deus nos abençoe.